Olá, gêmeos, como vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Cósmica 1111. O meu nome é Carla e hoje eu vim trazer a sua leitura bônus. É uma leitura para gêmeos de Sol, Lua, Ascendente. É uma leitura coletiva também. Adapte à sua realidade, às suas circunstâncias, e você também pode estar vendo a playlist de gêmeos que temos aqui no canal. Está bem? Convido você a se inscrever se ainda não for inscrito, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Se quiser, se puder, se tornar membro do canal. O nosso canal está crescendo, graças a Deus e graças a cada um de vocês. Gratidão infinita. Gêmeos, semana passada, pela primeira vez em anos, vocês não tiveram a leitura bônus. Vocês não tiveram a leitura bônus, que é tradição aqui neste canal, né? A leitura bônus, Gêmeos sempre ganha essa leitura bônus. E semana passada vocês não estiveram entre os 3 signos com mais visualizações. Eu acho que foi também porque coincidiu, foi na semana em que Urano entrou em Gêmeos. E coisas estranhas, elétricas podem ter acontecido, não é? Porque Urano em Gêmeos Urano é uma descarga elétrica de altíssima voltagem, não é? Então, eu sei, eu conheço muitos geminianos e sei que alguns dos que eu conheço, muitas coisas estranhas aconteceram justamente naqueles dias. Então, é isso, vida que segue. Gêmeos, vamos lá. Gêmeos, o decreto para esta leitura é: eu atraio milagres e bênçãos para a minha vida. Eu atraio milagres e bênçãos para a minha vida. Assim seja e assim é. Digite nos comentários, Gêmeos, para ativar esse decreto. Declare também em voz alta: eu atraio milagres e bênçãos para a minha vida. Assim seja, assim é. Gratidão, Deus, gratidão, universo. Vamos lá, Gêmeos. Vamos começar aqui com o oráculo da energia, perguntando o que Gêmeos necessita saber neste momento. Porta do Valor, carta número 31. Perfeito. Porta do Valor. E temos aqui essa carta, 3 mais 1, 4, não é? 4 é o número de estabilidade, de bases firmes, sólidas, estrutura. Alguma coisa que você está fazendo ou pensando em fazer que ou já está dando certo, vai dar certo. Alguma coisa que você está fazendo ou pensando em fazer que sim, vai abrir para você a porta da prosperidade, abrir as portas da abundância, sabe? Resolver as suas questões materiais, financeiras, te trazer uma independência econômica. A porta do valor, o portal, na verdade, né? Da prosperidade e da abundância. É como se você estivesse prestes a abrir esse portal. Alguns de vocês até já abriram. Todos os astrólogos, desde o final do ano passado, começo deste ano, estão falando que em termos de vida material, vida financeira, Gêmeos será o signo, um dos signos mais beneficiados, né? E de entre os signos mais beneficiados, o mais beneficiado mesmo é Gêmeos. Carta número 19, que fala de repouso e voltar à sua fonte, retornar às suas raízes, retornar àquilo que te representa, não é? Volta às fontes. Voltar àquilo que te representa, você voltando a ser você. Você voltando a ser você. E a ter mais, sim, momentos de paz, serenidade, tranquilidade. Você já pode começar a partir de agora. Tenha momentos para você relaxar, para você meditar, orar, descansar o corpo, a mente, o coração, sabe?
repouso. E principalmente a sua mente também, porque a mente geminiana já anda a 1000 por hora, não é? Com Urano em Gêmeos, então, vocês vão, mais do que nunca, é bom que vocês sim façam meditações, porque o lado luz de Urano em Gêmeos é você descobrindo respostas que antes você não tinha pensado nisso, caminhos que antes você não tinha visto, soluções que antes você não tinha visto também, alternativas, não é? Soluções inovadoras, diferentes, mas o lado sombra é também uma sobrecarga de atividade mental, que também é desgastante às vezes, não é? A meditação resolve isso. Ó, carta número 8, uma carta que fala de indecisão, tá? Número 8, não é? As infinitas possibilidades. Então, aqui temos vários caminhos, infinitas possibilidades, o que fazer, ir nessa direção, ir nessa outra. Você pode estar num momento da sua vida, Gêmeos, em que sim, as coisas estão mudando, você já vê as mudanças, coisas diferentes acontecendo, oportunidades que antes você não tinha tido e agora você tem, ou vê que está prestes a ter essas oportunidades. Só que isso traz também responsabilidades, com as responsabilidades vêm decisões que têm que ser tomadas, escolhas que têm que ser feitas. E aqui é como se você está aqui, né, em alguma área da sua vida, você parado pensando, avaliando os prós e os contras de cada decisão. Se eu for por aqui, qual é o lado positivo e o lado negativo? Se eu for por aqui, quais são as vantagens e as desvantagens, não é? Porque não tem nenhum desses caminhos que vai ser só luz o tempo todo, ou que vai ter só vantagens o tempo todo, não é? Tudo na vida sempre tem dois lados. Aqui é você pesando o lado bom e o lado menos bom de cada escolha. E uma carta que fala que às vezes, por enquanto, você pode não ter tomado ainda uma decisão, você ainda está analisando. Ou no fundo você já sabe, você pode até estar pensando e avaliando, mas no fundo você já sabe o que você realmente quer, não é? Qual decisão você vai tomar. Infinitas possibilidades. E o caminho do templo, carta número 12. Uma explosão de abundância, carta número 13, o número da imperatriz. Temos aqui também o 3, 31, que dá o número 4. Prosperidade é estrutura, firmeza, solidez, não é? Quer dizer que essa abundância que está para chegar na sua vida não é passageira, inclusive não é passageira, é algo que chega para ficar, para permanecer. E inclusive você vai estar sim despertando a inveja de algumas pessoas, que às vezes até nem teriam motivos para ter inveja de você, mas, não é? Viagem, vitória. Se alguns de vocês estão planejando fazer uma viagem, pode ser a passeio, turismo, negócios, estudo, ou mudar de casa, ou mudar de cidade, não é? Essa viagem sendo abençoada, essa mudança sendo abençoada, não é? Essa viagem, essa mudança te trazendo sim uma vitória, aqui a coroa de louros, uma vitória. Essa indecisão, aqueles de vocês que estão pensando em mudar de casa ou mudar de cidade, estado, país, essa indecisão pode ser, tá, eu vou, por exemplo, eu já decidi que eu vou mudar dessa cidade, mas eu estou em dúvida entre 2 ou 3. Estou avaliando qual dessas outras cidades será melhor para mim, um exemplo, não é? Interessante. E, às vezes, quando as pessoas materialmente estão dando muito certo, estão se dando muito bem,
pessoa esquece, não é? Às vezes as pessoas só se aproximam da espiritualidade quando as coisas estão dando errado. Quando está tudo muito bem, prosperando, fluindo, as pessoas esquecem, não é? De Deus, da espiritualidade, de orar, de agradecer. Mas aqui temos o caminho do templo. É como se com vocês fosse diferente agora, pelo menos agora, neste momento é diferente. As coisas começando a dar certo, é como se você lembra de todas as vezes que você orou, que você pediu, que você implorou que as coisas dessem certo e que você pediu por essas oportunidades, não é? E então, antes, às vezes, você se voltava para a espiritualidade para pedir e agora você não vai virar as costas, você vai continuar se voltando para a espiritualidade, mas de um jeito diferente, para agradecer, né? Para agradecer. Que lindo, Gêmeos. Muito bem, vamos ver aqui com o tarô de Nefertari. Os tarôs, a maioria, não todos, às vezes tem uns que não tem, né, nas lojas, mas que estão associadas aqui ao YouTube, mas a maioria dos oráculos, dos tarôs que eu uso, eles ficam marcados na descrição do vídeo, e se você tiver interesse em adquirir, a maioria deles está marcado. Se você mora no Brasil sempre está disponível, se está marcado é porque está disponível para território brasileiro. Em outros países, às vezes, por essas lojas não é? Mas isso aí já é uma questão de olhar, de ver. Muito bem, vamos ver aqui o tarô de Nefertari, o que mais Gêmeos necessita saber. 5 de ouros. É realmente aqui uma situação de carência sendo revertida, não é? Uma situação de carência sendo revertida, de escassez material, escassez financeira, dependência, às vezes, né, uma dependência econômica de alguém. Isso sendo revertido e sendo revertido bonito, né? Bonito. Chegou o seu momento da sorte, Gêmeos. É aquela história, não tem mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, não é? Mas, assim, tudo na vida são ciclos. É como se uma parte muito complexa, muito complicada da sua vida está finalmente ficando para trás mesmo. 9 de paus. Depois de muita luta, não foi fácil, né? Chegar até aqui, não foi fácil. Como se dizia antigamente, não foi melzinho na chupeta. Muitas dificuldades, muita luta. Muito estresse, muito cansaço físico, mental, emocional, tudo. E a Imperatriz. Olha, a Imperatriz é uma energia, serve para mulheres, para homens. Depois de muitas dificuldades, de muito sofrimento, às vezes de muita carência, nem só econômica e financeira, mas também às vezes depois de muita carência emocional, você se sentindo só. Eu estou só nesta luta. Ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém me compreende, ninguém me incentiva, né? Você só numa luta. Você só para levar adiante um projeto. Você sozinha, sozinho, acreditando que um sonho, que um plano que você tem vai dar certo, não é? Mas, sozinho, sozinha, você venceu, você conseguiu. Sozinha, sozinho, assim, às vezes sem apoio aqui de pessoas físicas da Terra, mas sempre com o apoio da espiritualidade. Da espiritualidade maior, a espiritualidade da luz. Você conseguiu aquela independência. Aqui tem
Uma situação que inverte, onde antes havia muita escassez financeira, material, às vezes escassez de tudo. De dinheiro, de oportunidades, de paz interior, de saúde, porque tudo reverte, não é? Preocupações tiram também a sua saúde, desgastam. Onde havia escassez de tudo, quase tudo, há uma abundância de quase tudo também, não é? Escassez, abundância. Escassez versus abundância. E aí, coisas que antes, às vezes, você queria fazer, mas não podia, porque não tinha condições, agora com a energia da Imperatriz, você pode se dar ao luxo. Agora eu posso, e agora eu vou fazer. A indecisão é, tá. Eu sempre quis abrir o meu próprio negócio, agora eu estou indecisa entre este e este. Eu sempre quis mudar desta cidade e morar em outro lugar. Estou em dúvida entre esta cidade e esta, sabe? Mas assim, dúvidas e indecisões que a Imperatriz pode ter essas dúvidas e essas indecisões, porque agora ela está num caminho de decidir a própria vida, porque agora pode. Agora eu posso bancar essas decisões, agora eu posso bancar isso, não é? O que mais? 4 de fogo, tá? Às vezes essa escassez, não é? Atingia você, atingia a sua família, o seu lar, a sua casa, claro, né? Mas assim, você aqui não se preocupava também e não lutava só por você. Você estava se preocupando e lutando por outras pessoas também. E o 4 de fogo fala de uma celebração, não é? Se essas dificuldades ficaram para trás, essa luta ficou para trás, agora vocês vão ter motivos para festejar, para celebrar, não é? Conhecer o outro lado da vida. Agora, em vez de estresse, luta o tempo todo, vamos celebrar, vamos ser felizes, sabe? Vamos fazer planos que antes não tinha como a gente fazer esses planos, mesmo em família, viagens em família, 10 de copas, aqui. Você transmutando uma energia de 9 de paus numa energia de 10 de copas. Harmonia, paz, entendimento, paz e amor, sabe? 10 de copas é aquela energia de... é um final feliz. É um final feliz. Então, Gêmeos, você conseguiu transmutar a energia de um 9 de paus num 10 de copas, a energia de um 5 de ouros, escassez, falta, carência, na energia da Imperatriz, não é nem da rainha de ouros ou do rei de ouro, da Imperatriz, não é? Que é as 4 rainhas juntas. Ouros, espadas, copas, paus, tudo junto. De novo, energias, não é? Para mulheres e para homens. A Imperatriz é regida por Vênus. Vênus fala de viver do jeito que eu gosto, fazer as coisas que me fazem feliz, estar com as pessoas que me fazem feliz, viver nos lugares que me fazem feliz, sabe? Ter um dia a dia, ter uma rotina que te faça feliz. Essa é a energia de Vênus, é a energia da Imperatriz. E agora você está entrando numa fase, atravessando um portal que te permite fazer essas coisas, não é? Viver do jeito que te faz feliz, que aquece o seu coração. Você e as pessoas que você ama. Temos o 4 de fogo, temos o 10 de copas. Você não vai estar só nessa prosperidade, nessa abundância, nessa felicidade, não é? Outras pessoas vão usufruir disso com você, mas não vão usufruir porque vão querer tomar vantagem, vão querer
usar e abusar da sua generosidade. As pessoas que você permite que estejam com você nessa fase boa, nessa fase de sucesso, sabe? Que às vezes, dependendo, são até muito poucas pessoas, sabe? Quando você conta, pode contar pelos dedos das mãos, né? Aquelas pessoas que sempre estiveram com você, de uma forma ou de outra, te apoiando, às vezes não te ajudaram, porque elas também não tinham como te ajudar, não é? Por muito que quisesse, não tinha como. Então essas pessoas vão agora beber do seu vinho junto com você, porque você quer, porque você convida, porque você faz questão. E a estrela, gente, olha, 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 olha. E o mago, meu Deus. O mago, o 6 de espadas, 7 de ouros, os enamorados, a sua energia, rainha de copas. 6 de espadas, de novo uma carta falando de movimento, de viagem, não é? Tem essa carta aqui falando de viagem, indecisão, 6 de espadas. Com tantas coisas boas acontecendo na sua vida, Gêmeos, para alguns de vocês isso já está acontecendo, para outros às vezes ainda não está acontecendo, mas você já está vendo os sinais, sabe aquela, é a música do Zé Ramalho, não é? Tu vens, eu já vejo os teus sinais, você já está vendo os sinais. Olha só, teve dificuldade, sofrimento? Teve, muito. 5 de ouros, é uma tristeza, é um drama, é uma tragédia. 9 de paus, você lutou, você sempre acreditou que você podia sair dessa situação, reverter essa situação, e você conseguiu, você lutou, 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 às vezes com mais força, com menos força, pensando em desistir, e não desiste, vamos continuar. Depois de muito tempo, é o número 9, para alguns depois de muitos meses, para a maioria depois de muitos anos, você finalmente consegue reverter essa situação. E olha só as cartas que vêm depois. Imperatriz, né? Realmente uma explosão de prosperidade, de abundância, de coisas boas. Vênus, você finalmente levando a vida que o seu coração te pede que você leve, não é? Que você viva. 4 de fogo, celebração, festa, você com as pessoas que te amam, que você ama de verdade. 10 de copas, o final feliz, a estrela e o mago. Olha só que cartas. Os 3 arcanos maiores, a imperatriz, a estrela e o mago. Os 2 arcanos menores, 4 de fogo e 10 de copas. O seu final feliz. Não só para você e para as pessoas que você ama, que você gosta, que você se preocupa. Elas também vão estar junto com você nesse final feliz. A estrela, uma cura espiritual, uma alegria, uma esperança, ajuda da espiritualidade, não é? A espiritualidade te abrindo os caminhos, quebrando correntes, te libertando aqui de coisas que já realmente tem que ficar para trás. E a energia do mago, não é? Essa energia do mago também foi a energia que não te deixou desistir. Mesmo nos dias em que você estava mais cansado, cansada, desesperado, não dou conta, essa energia do mago não te deixou desistir. Até você chegar aonde você sempre quis chegar. Que lindo! E é aquela história, quando você vence, outras pessoas também vencem junto com você. Isso é lindo, isso é perfeito. Lindo, lindo, lindo. Vamos ver aqui uma última mensagem, com mensagens do universo, uma última mensagem para Gêmeos.
Muitas emoções estão chegando à superfície justamente para que você possa acolhê-las. Esse movimento traz luz ao que estava reprimido. Apenas observe sem julgá-las. Faz parte do processo de cura. Depois da tempestade, o tempo sempre se abre. Tudo é necessário e tem um papel fundamental em sua caminhada. Você ficará maravilhado com as soluções que estão chegando, graças à sua coragem de enxergar e ressignificar o que precisa ser olhado. Prepare-se. Eu vou ler esse aqui também. Estou aqui para falar e tocar seu coração. Acredite, você é um vencedor. Não importa o quanto aquela vozinha tente colocá-lo para baixo ou impor limites em seus sonhos. Sei dos dias de aperto no coração e nó na garganta. Você é maior que tudo isso. Seu propósito é lindo. Você chegará aonde a sua mente jamais imaginou. Gente, acho que eu vou colocar isso aqui como título da leitura. Olha, você chegará aonde a sua mente, mesmo nos seus melhores sonhos, jamais imaginou. A Imperatriz e a Estrela. Perfeito. Gêmeos, que leitura linda, poderosa. É o que eu tenho para você hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos numa próxima leitura. Gratidão infinita.